A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Eu sou a Fran, pedagoga, especialista em neurociência na educação, e hoje eu estou com vocês aqui para falar sobre a lição 13. A lição 13 é a grande surpresa. Mas antes da gente começar a lição 13, eu queria abrir aqui a nossa aula orientando aí os professores. Por quê? Porque essa lição ela é um pouco desafiadora. Nós vamos falar aí, nós vamos nos dirigir para a classe do jardim. O jardim ele engloba mais ou menos uma faixa etária de 4 a 6 anos. E é um desafio nós falarmos sobre ressurreição nessa faixa etária. Então eu trouxe aqui algumas estratégias multissensoriais que ela é muito forte na neurociência. Então eu trouxe essa estratégia para a gente ter um norte para a gente seguir. Nós temos várias estratégias que funcionam para a criança aprender. Só que essas 3 que eu trouxe são 3 formas, 3 estratégias que a criança aprende melhor. E quais são? A memória visual. A criança, ela é visual. Ela aprende muito pelo que ela olha, principalmente se for colorido. Nós temos a memória auditiva. Como nós vamos trabalhar essa estratégia dentro da lição bíblica, a memória auditiva? Pela entonação de voz, pela musicalidade. Você vai entoando, você vai cantando, no momento que você vai também contando a história, você vai articulando bem as funções da sua boca, vai aumentando ou diminuindo a entonação, fazendo ar de surpresa. E depois nós temos a memória sinestésica. O que seria a memória sinestésica? Curto grosso é o tato. Então, quanto mais a criança explorar os recursos, você fizer uns recursos exploratórios, nós temos muito mais eficácia nesse conhecimento. A criança vai internalizar melhor o conhecimento. Então, agora eu vou mostrar os recursos que vai englobar essas estratégias multissensoriais que vai ajudar você, o professor, aí nesse desafio que é falar sobre ressurreição para as crianças de 4 a 6 anos. Então, nós vamos lá. A história começa o seguinte. A revista, ela nos orienta a fazer um suspense na hora que começar essa história. Então, eu aconselho você aí começar com uma caixinha de surpresa. Eu trouxe essa caixinha está disponível aí no link. Você só clica aí nesse link que vai abrir todos os outros recursos, inclusive essa caixinha. Mas antes de eu abrir essa caixinha aqui, você está curioso? As crianças também ficam curiosas. Mas para você saber o que está aqui dentro, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreva aí no canal, dê o seu like, compartilha aí para outros professores, não precisa ser só dessa região, compartilha para todo o nosso país, que estejam os professores. Você sabe que tem muitos professores aí que têm os recursos, mas não sabem como utilizar e como eles podem utilizar da melhor forma. Então pede aí para as pessoas aí seguirem o canal e compartilha aí também com os teus amigos. Então vamos lá. Eu trouxe essa caixinha, que essa caixinha está disponível, e aqui dentro eu vou fazer uma suspense com as crianças. Olha, aqui tem uma grande surpresa, o que vocês acham que é? Aí você pede para as crianças ali virem pegar, cada um pega aqui um pouquinho, segura. É leve ou é pesado? Ah, é leve. Isso você já está trabalhando estratégias multissensoriais. Aí você pede ali para uma das crianças ali e fala, principalmente aquela que está mais ativa, ah, tia Fran, como que eu faço para o fulano, porque ele é muito ativo, fica passando a mão em todo mundo e quer brincar, pede para essa criança vir e te auxiliar. Então fala para essa criança assim, eu estou precisando de um ajudante, vem aqui me ajudar, e escolhe essa criança. Se for mais de uma, tia Fran, vai intercalando ali as atividades e pedindo para uma hora vir um, a outra hora vir outro. Aí você vai pedir para a criança vir aqui e vai abrir. Como ele está coladinho, você pede para a criança mesmo fazer uma forcinha. E aí, professor, você bem sabe que você já está trabalhando aí a coordenação também da criança, né? Aí pede para que a criança vir com força aqui e rasgar, porque ela nessa hora ela já está curiosa, né? O que tem aqui dentro? O que a tia Fran colocou aqui dentro dessa caixinha?
Aí ele vai rasgar a caixinha e aí essa faixa etária de 4 anos, ela está começando aí na alfabetização. Então você vai ler para a criança, vai abrir toda a caixinha, pode rasgar a caixinha mesmo, porque está lá dentro a surpresa. Aí a surpresa você vai ler para a criança. Ah, achei, é um papel, tia Fran. Mas deixa a tia Fran então ler para você o que está escrito nesse papel. Aí você vira assim para a criança e faz a leitura. Essa leitura que está aqui dentro é a guardando no coração, que é Lucas 24:6. Está escrito o seguinte: ele não está aqui, mas ressuscitou. Uau, crianças, olha isso! E hoje a história vai ser sobre isso. Então, nós vamos agora começar a contar a história para a criança, porque a gente já cativou aí a criança com a atenção, aquele que está bem ativo, ele já fez ali a ajuda dele, aí você pede para sentar ali e nós vamos começar então a contar a história. A revista fala o seguinte, que assim depois da sua morte de Jesus, a Bíblia diz que todas as multidões que assistiam o seu sofrimento naquela cruz se retiraram. Aí passando um pouquinho, na lição mesmo aí diz que Jesus estava entre 2 ladrões. Então você vem aqui, você vai pegar lá o seu mural e vai colar a figura. Essa figura aqui está na revista. Você vai pegar o código do QR Code e vai imprimir. Essas aqui, elas já estão lá na revista, tá? Então você vai vir e vai contando para a criança e mostrando Jesus entre os 2 ladrões. Feito isso, nós vamos dar continuidade na revista. Depois disso, e colocado um túmulo feito em uma rocha. Então aqui nós temos a outra figura do túmulo feito de rocha, que tem a pedra. E aí, tia Fran, é só isso que eu vou usar? Não, a revista nos orienta a fazer esse recurso aqui, ó. Como que eu fiz esse recurso? Você vai contar a história? Pode usar as figuras. E aí no meio ali da figura, entre essa passagem de Jesus entre os 2 ladrões, você vai falar que Jesus então foi colocado num túmulo. E aí vai colocar aqui. Você pode esconder esse recurso. Aí você fala, crianças, vocês querem ver como é um túmulo de pedra e com uma porta de pedra? Querem ver? Tcharam! Aí mostra para as crianças. E aí pede para eles ficarem em círculo. E aí, como que eu fiz isso aqui? Eu peguei uma caixa de papelão, coloquei aqui na frente um EVA e colei com esses papeizinhos que eles são mais maleáveis. E aí fiz várias bolinhas e colei com cola quente, peguei um rolinho de papel, fiz uma bolinha e colei aqui, como se fosse a nossa pedra. Então você vem e vai contando a história para a criança. E aí você vai dizer, crianças, o que está escrito aqui? Esse é o túmulo de Jesus. Mas aqui na porta está dizendo que ele não está mais aqui. E aí você faz de novo aquele suspense. Gente, mas se ele não está aqui, aonde que ele está? Você sabe onde que Jesus está? E aí vai fazendo toda essa dinâmica com as crianças. Se elas quiserem pegar, você deixa as crianças pegarem. E aí você pede para uma das crianças, vamos remover a pedra? Vamos! E aí do outro lado, removeu a pedra, e aí você pede para a criança ler aqui, mas ressuscitou. Olhem aqui, então Jesus, aonde que ele está? Não está aqui. Pede para as crianças olharem, colocar a mãozinha lá dentro. Então esse é um dos recursos muito simples, recurso fácil, só o papelão e o EVA e essa folha aqui do papel crepom. Essa folha de papel crepom é marrom e pode ser cola quente ou cola normal, você pode colar ali. Então, dando a sequência, nós vamos passar aqui para a parte que depois de observarem tudo, elas se retiraram e voltaram para suas casas. Porém, as mulheres tiveram a ideia de preparar aromas e bálsamos. Então, lá naquela caixa que você tem, a caixa também do Dr. Lucas, você vai tirar, olha crianças, as mulheres, elas tiveram uma grande ideia de perfumar o corpo de Jesus com
bálsamo, com os aromas. E aí você coloca ali os frascos, qualquer tipo de frasco, você só escreve ali na frente o que é cada frasco, para as crianças também, aquelas que já são alfabetizadas, conseguirem ler. E aí você deixa tudo ali, vai deixando ali as crianças mexerem. Seguindo a nossa revista, com certeza os seus corações batiam bem forte quando estavam se aproximando daquela grande rocha com aquela pedra pesada que fechava a entrada do túmulo de Jesus. Então, quando elas estavam se aproximando, elas tiveram uma grande surpresa. Elas encontraram a pedra do túmulo removida. Aqui vai a outra figura que está lá na nossa revista. Então, você vai falando para a criança e mostrando esses recursos. Seguindo, elas foram caminhando lentamente em direção à entrada do túmulo e quando elas entraram, não acharam o corpo de Jesus. Não estava aqui o corpo de Jesus. Glória a Deus, o túmulo estava vazio. Realmente, aquela foi uma grande surpresa para aquelas mulheres. Portanto, estando elas ainda espantadas com o que acabaram de ver, elas tiveram outra surpresa. A Bíblia diz que apareceram para ela 2 homens. Aqui, esse recurso também está lá no arquivo. Aqui eu fiz com papel, o rolinho de papel higiênico e imprimi o recurso e colei aqui. Então, apareceram aqui os 2 homens. Aqui vamos colocar as mulheres. Também esses recursos estão lá nos arquivos. Colei com um rolinho de papel higiênico. E aí apareceu, então, aqui 2 homens com roupas brilhantes que disseram assim: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Jesus não está aqui, mas ressuscitou. E aí você faz aquela festa com as crianças. Uau, crianças, Jesus não está mais aqui, Jesus ressuscitou. E aí, para terminar a dinâmica ali da nossa aula, eu trouxe aqui outra caixinha de presente. Que aí você vai encerrar a sua explanação ali da sua aula, falando para as crianças e crianças, Jesus, além de ter feito para a gente uma grande surpresa, de ter ressuscitado, ele também deixou para a gente outra surpresa aqui. E aí você pede para as crianças, vamos ver o que tem aqui dentro? Vamos! Pede para abrir. E aí você tira aqui a Bíblia. Olha a grande surpresa que a gente tem aqui também, nas nossas mãos. Deus, ele nos deixou a Bíblia. E aí você vai depois para finalizar ali a aula e vocês falam, mas Jesus também nos dá cada mimo, cada surpresa e a tia também trouxe uma surpresa para vocês. Aí você faz uma dinâmica com as crianças, faz algumas perguntas aleatórias e aí fala, quem acertar vai ganhar um pirulito. E aí leva uns doces, leva chocolate, leva bala, leva pirulito. E aí assim você consegue ali motivar as crianças, de certa forma, a lembrarem, né, o que foi a história, o que ela foi contada, para elas ganharem ali o brinde delas. Esses recursos, então, eles estão aí no arquivo e na hora da atividade, na hora lúdica, eu fiz também essas 2 atividades para vocês. Já está lá também, tá? Esse aqui, principalmente nessa faixa etária de 4 a 6 anos, facilmente as crianças irão fazer esse tipo de atividade. E esse aqui é para colorir. Para finalizar a parte multissensorial, principalmente da parte sinestésica, eu trouxe aqui umas massinhas de modelar. Então, assim que as crianças terminarem, que você terminar a contação de história, você pede para um grupo ali de crianças e fala, crianças, agora a tia trouxe uma atividade para vocês. E eu quero que vocês façam uma simulação com massinha de modelar. Eu quero que vocês façam aqui um grande teatro da história que vocês acabaram de contar, com a massinha de modelar. Então, aí você, claro, de forma bem explícita, você, professor, vai dizendo, com essa massinha, eu quero que vocês façam os homens, aqueles homens, os anjos que apareceram, sim. Então, aí elas vêm, elas vão fazer o anjo, vão colocar a cabecinha, vão colocar as asas. Agora, com essa massinha, eu quero que vocês façam as mulheres. Aí vão fazer as mulheres. Agora, com essa massinha, vocês conseguem fazer o túmulo de Jesus, uma rocha? E aí pede para as crianças virem com esse material multissensorial
lembrarem, fazerem uma recontação dessa história, da forma deles, como eles aprenderam, com a massinha de modelar. E aí, é claro que se fugir alguma coisa, a intervenção do professor nessa hora é que faz toda a diferença. Então, meus queridos, essa foi a lição 13. A nossa lição foi sobre a grande surpresa, Lucas 24, para a nossa classe do Jardim da Infância, de 4 a 6 anos. Espero que vocês aproveitem os recursos, que vocês aí sigam um pouco essas estratégias multissensoriais que funcionam muito bem e a gente sabe que não só funciona, como funciona muito bem. Então é isso e até a próxima e não se esqueça de se inscrever no canal. Até mais!